gente, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a vida pode ser sim fácil. Por que que eu resolvi trazer esse tema? Eu sempre gosto de falar aqui, né, para introduzir, porque eu vejo que o pessoal gosta muito de realmente trazer esse peso para a vida, sabe? De realmente falar, nossa, meu Deus, a vida não é fácil, isso, aquilo. E assim, não tô falando que, meu Deus, vai ser extremamente fácil, porque realmente tem os desafios, realmente tem os problemas que a gente precisa resolver, mas eu falo no sentido de ser mais leve, sabe? No sentido mental também, porque querendo ou não, como eu comentei, na nossa vida vai ter desafios, às vezes vai ter algum desafio de saúde, que a gente vai ficar doente, que vai deixar a nossa vida um pouco mais complicada, às vezes vai ser no sentido financeiro, que pode acontecer alguma coisa, né? A gente ficar endividado, alguma coisa assim, pode ser em alguma questão familiar, enfim, né? Tem várias coisas que podem acontecer, então assim, não tem como tá 100% sempre tudo bem, mas a gente pode sim treinar a nossa mente de levar as coisas de uma forma mais leve mesmo. E como que nós podemos fazer isso mentalmente? É uma questão de sair um pouco da nossa mente, sabe? Até tem um canal aqui no YouTube que às vezes eu assisto os vídeos, que é da Kátia, e o nome do canal é Ser Felicidade. Ela fala muito sobre despertar, sobre a gente observar a mente, essas coisas. E até em vários vídeos ela fala sobre parar de ficar vendo o filme que passa na nossa mente. Então, por exemplo, o tempo todo tá passando, de certa forma, né, um filme na nossa mente. Então, o que é esse filme? São aqueles pensamentos que às vezes é julgando alguma pessoa, às vezes é a gente pensando o que vai fazer no dia próximo, ou o que aconteceu no dia anterior, ou o que aconteceu anos passados, da gente lembrando de alguma coisa, de alguma lembrança. Às vezes é a gente tendo algum diálogo com a gente mesmo, né? Às vezes reclamando. Enfim, tudo isso é um filme que passa na nossa mente. E quando a gente para de se identificar com esses pensamentos e começa somente a observar o que a gente está pensando, isso começa a trazer uma perspectiva diferente, da gente perceber que, olha, não sou eu, é a minha mente. Tudo isso que eu tô preocupada, tudo isso que eu tô ansiosa, é a minha mente que tá me falando isso. E eu posso escolher se eu quero entrar nesses pensamentos ou não. Eu sei que muitas pessoas às vezes não têm essa percepção, não sabe que pode escolher os pensamentos, não sabe que é uma decisão, né, da gente realmente escolher se a gente quer pensar naquilo ou não. Muitas pessoas pensam que são a própria mente, por isso que muitas vezes a gente entra em depressão, entra em ansiedade. Porém, se a gente começa a treinar de começar a observar a nossa mente em vez de se identificar com os pensamentos, a gente vai começar a realmente levar a vida de uma forma mais leve. Eu acho que os pensamentos influenciam demais. E o que significa a questão de identificar? Às vezes, quando eu falo identificar com o pensamento, pode ser que alguém fique com dúvida de como assim me identificar. E se identificar com o pensamento é você entrar naquele pensamento. Então, vamos supor que você está pensando que amanhã vai ser super corrido para você, que você tem um monte de coisa para fazer. Passa aquele pensamento e aí você entra nesse pensamento de tipo, nossa, é verdade, amanhã eu tenho que fazer isso, aquilo, tenho que recolher roupa, tenho que levar o meu filho na escola. Nossa, e eu esqueci que eu tenho que fazer aquilo, isso, entendeu? Então você acabou se identificando com o pensamento, você entrou dentro daquele pensamento e você deu gás para esse pensamento continuar. E esses pensamentos, dependendo do que você escolher, dependendo do que você se identificar, pode te levar a realmente ter mais depressão, de aumentar a depressão se você tiver, ou aumentar a sua ansiedade se você tiver, porque tem muitos pensamentos que só nos fazem mal, que só nos corroem, né? Então a gente tem que ficar muito atento, porque dependendo do pensamento que a gente se identificar,
realmente vai nos fazer muito mal. E claro que nesse vídeo eu tô enfatizando mais sobre os desafios no dia a dia, que são mais tranquilos. Eu sei que às vezes tem algum desafio, algum problema que você esteja passando, que não é só mudar a mente, que não é só se identificar, às vezes é algo muito maior. Então até eu fiz um vídeo sobre merecimento, e às vezes é uma questão de você ter que sair da situação mesmo. Às vezes algum relacionamento tóxico que você esteja, às vezes alguma amizade que tá te fazendo mal, às vezes algum trabalho. Então, obviamente, né, pode ser algo maior e aí você não vai conseguir levar com essa leveza. Mas como que você pode fazer? Você estar sempre atento ao que está acontecendo na sua vida, de você ir percebendo o que você pode mudar, o que você pode melhorar, porque a partir disso você vai conseguir ir cortando as toxinas e você vai conseguir ter uma vida cada vez mais leve. Lógico que muitas vezes não é fácil cortar essas toxinas. Então, às vezes pode ser, como eu comentei, algum relacionamento, às vezes alguma amizade, algum trabalho. E tudo isso, às vezes, vai te gerar muito medo, vai te gerar muita insegurança de, meu Deus, como que vai ser sem essa pessoa? Como que vai ser sem esse trabalho? Eu tenho que conseguir outro? Enfim, então esses são os desafios que a gente vai ter ao longo da vida. Pode ser que você tenha, pode ser que não, mas a partir de cada decisão que você tomar, de você começar a escolher os seus pensamentos com mais consciência, porque vai ficar um pouco mais fácil de você passar por esses momentos turbulentos que às vezes a vida nos oferece. E assim, uma outra coisa que eu acho que ajuda a gente a ter uma vida mais leve é realmente viver um dia de cada vez. Então, cada momento da gente tá mais presente. Eu sei que isso é uma coisa que o pessoal fala muito, porém não é tão fácil como falar. No dia a dia é mais desafiador da gente colocar em prática. Realmente é um treino mesmo, né? Como eu costumo falar. Então, sempre que a gente for fazer alguma coisa, da gente colocar presença naquilo. Esses dias eu até dei um exemplo, né? Você vai lavar a louça, sinta a água caindo na sua mão, sinta você esfregando, né, as louças. Ou se você vai tomar um banho, sinta a água quente, ou se for fria, sinta o seu corpo. Enfim, então tem vários jeitos da gente trazer presença para a nossa vida, da gente ficar mais presente no aqui e agora. Muitas vezes a gente fica atormentado com várias coisas que tá acontecendo, nem é porque tá acontecendo no presente, mas é porque a gente fica imaginando o que vai acontecer no futuro ou o que aconteceu no passado. Então a gente fica nesse ciclo, né, de o que aconteceu no passado, o quanto que eu sofri, etc. O que vai acontecer no futuro, o quanto que eu vou sofrer, o que vai acontecer. Eu falo nesse sentido do que eu sofri, do que eu vou sofrer, não que a gente pense isso conscientemente, mas é inconsciente. Mas a partir da hora que você fica, se eu sair do meu emprego, será que eu vou conseguir outro? Será que isso? Será que aquilo? Isso é um sofrimento que você está criando para o seu futuro. Ou se você lembra do seu passado, nossa, fulano fez aquilo comigo, como que ele pôde? Isso também é um sofrer, né? É um sofrimento. Então, realmente, da gente começar a trazer mais presença, a realmente focar mais no agora, sair um pouco desse tempo, sabe? O tempo passado, o tempo futuro. Obviamente, tem algumas coisas que a gente precisa resolver. Então, já falei aqui pra vocês em outros vídeos, no sentido de, se você pensa muito no passado, se você se vitimiza demais, pode ser que é porque você precise perdoar alguém no seu passado, ou você mesma se perdoar pelas atitudes que você teve, ou se você pensa muito no futuro, você começar a se planejar, a organizar, de você ter mais fé, de você confiar, de ter paciência com os processos. Então, obviamente que cada coisa que eu tô falando aqui, às vezes tem algo mais profundo para resolver. Mas assim, eu tô trazendo assim um pouco realmente de consciência para vocês verem que muita coisa é como a gente lida, como a gente olha, e a gente consegue sim trazer mais leveza, porém, às vezes, muitas vezes a gente complica, né? É igual um ditado que eu já ouvi muito o pessoal falar, de a vida não é difícil, a gente que complica. E realmente, se às vezes a gente for pensar, muitas vezes é a gente que complica.
Lógico que eu sempre gosto de enfatizar que eu sei que muitas pessoas às vezes têm algum transtorno, têm ansiedade, têm depressão, e realmente para essas pessoas vão ser mais desafiador. Não tô tirando o real problema, mas eu falo realmente da gente começar a controlar o que a gente pode controlar. E o que a gente pode controlar é, de certa forma, o que a gente pensa, né? De escolher os pensamentos, de começar a lidar melhor, de como a gente vê as coisas, de mudar a perspectiva. Também eu sei que, né, nesse sentido pode ser que algumas pessoas não consigam fazer porque é mais desafiador. Então, se para você for mais difícil, né, de você procurar ajuda, mas se você que está assistindo o vídeo, que vê que é você começar a mudar a perspectiva, então comece a fazer esse treino de ter um outro olhar, de ver por um outro ângulo, que você vai ver que as coisas vão começar a melhorar muito. E até esse tema eu aprendi muito no livro Poder do Agora, que eu já falei em outros vídeos também, que é do Eckhart Tolle, acho que é assim que se pronuncia, e ele fala muito sobre isso, da gente trazer presença, da gente ficar mais no agora, sair um pouco do nosso ego. Eu recomendo muito que vocês leiam esse livro, porque realmente me deu uma outra perspectiva, e sempre que eu tô mal, sempre que eu tô no sofrimento, eu acabo me lembrando disso e eu tento trazer mais essa presença pro meu agora, né? Assim, gente, mesmo com tudo isso, vai ter dias que realmente vão ser mais difíceis, que vão ser mais desafiadores, e é isso, né? Nem tudo são flores, mas nesses dias é você se acolher, de você entender que vai ter os dias mais complicados, mas que vai passar também, que não vai durar para sempre. Mas eu acho que às vezes quando acontece isso, pelo menos comigo, eu ficava muito mal no sentido de por que eu tô assim, eu não deveria estar me sentindo dessa forma, na minha vida tá tudo dando certo, por que eu tô tão angustiada, por que eu tô tão ansiosa? E eu acho que às vezes não tem respostas para essas perguntas, sabe? Às vezes a gente precisa nos acolher, sabe? De ter compaixão com a gente, porque às vezes foi coisas que foi se acumulando. Igual nesse caso que eu comentei com vocês, que às vezes eu ficava, nossa, mas por que eu tô me sentindo assim, sendo que tá tudo perfeito? Só que quantas vezes aconteceu várias e várias coisas que eu fui só deixando pra lá, que eu não parei pra analisar, e aí foi acumulando várias coisinhas, que aí chega uma hora que vira uma coisona. E aí são esses dias que às vezes a gente tá angustiado e não sabe por quê. E nesses dias a gente nos acolher, entender que tem os dias ruins, mas que vai passar também. E uma das coisas que traz muita leveza para nossa vida é a aceitação das coisas como elas são. Já falei sobre isso em um vídeo específico só sobre aceitação, então se você quiser assistir para se aprofundar mais. Mas quando eu falo em aceitação, não é no sentido de eu tô nessa situação, eu tenho que aceitar e pronto. Não, às vezes você não tá satisfeito com aquela situação e você tá se planejando para sair daquela situação, porém, enquanto você não sai, de você aceitar que esse é o seu momento, de que tá acontecendo isso, que é uma coisa chata, mas faz parte do processo. Eu acho que essa aceitação nos traz muita leveza, de a gente aceitar as coisas como elas são, de perceber que nem tudo tá no nosso controle. Tem coisas que a gente não tem como controlar. E quando a gente percebe isso e aceita, isso traz muita paz. É como se saísse um peso de cima da gente. Até a aceitação nos liberta do fator entendimento, que muitas vezes a gente quer entender as coisas. Então, por exemplo, às vezes você passou alguma coisa no seu passado, você teve algum sofrimento, às vezes algum abuso, que você fica, por que aconteceu isso comigo? Por que aconteceu? Eu não entendo. Ou às vezes alguma coisa no futuro, às vezes vamos supor que você foi demitida do seu trabalho, ou alguma outra coisa. Por que isso aconteceu? Porque, enfim, de certa forma, esses porquês é muito no vitimismo, né? Mas às vezes a gente quer entender tudo, mas quando a gente começa a aceitar eu não sei por que aconteceu isso, mas o que eu posso aprender com isso? Qual lição eu posso tirar disso? Já que eu passei por isso, então vou tentar tirar pelo menos uma lição boa. E de você entender que, de certa forma, por mais ruim que foi
e aquilo fez parte do seu processo, sabe? Para você se tornar a pessoa que você tem que se tornar ainda, para você se encontrar, para você encontrar a sua identidade. Não tô aqui romantizando o sofrimento, porém tem coisas que a gente nunca vai entender por quê. E se a gente fica tentando entender, fica nesse vitimismo, a gente só vai ficando cada vez pior. E aí não vai nos fazer nada bem. Então comece a ver de uma outra forma, de o que eu posso aprender com isso, qual lição eu posso tirar. Eu sei que não é uma coisa tão simples, que às vezes é algo muito profundo, que lhe trouxe uma ferida e vai ser desafiador você conseguir ver por um outro ângulo, porém você continuar do jeito que você tá, no sentido de ficar tentando entender, de se vitimizar, isso não vai te levar a lugar algum e só vai lhe causar mais sofrimento. Então, o sofrimento que você já teve, que foi muito pior, você tá trazendo tudo de novo quando você fica relembrando e pensando naquilo o tempo todo. E eu acho que outra coisa que nos traz muita leveza é a questão de estarmos bem com a gente mesmo. Até no sentido de aceitação, né? Então, vamos supor que você queira mudar alguma coisa no seu corpo, de você se organizar para isso, começar a fazer exercícios, alimentação, mas que enquanto você não atinge aquele corpo que você quer, aquela saúde que você quer, de você aceitar o momento atual, mas que você sabe que você já está fazendo alguma coisa para sair dali, para alcançar o que você deseja. Também no sentido de estarmos seguros com a gente mesmo, no sentido de nos amar em primeiro lugar, porque é igual tá escrito na Bíblia, né? Ame o próximo como a ti mesmo. Então, em primeiro lugar, da gente se amar. Eu falo muito sobre isso, sobre amor próprio, autoestima, porque realmente influencia em muitas áreas da nossa vida. Então, é algo que a gente tem que trabalhar, porque é no sentido de como que eu vou oferecer amor ao outro, sendo que eu não tenho nem pra mim. E também no sentido da gente nos sentir bem na nossa própria pele. Porque, querendo ou não, quem vai passar a vida inteira com a gente mesmo é a gente. Então, a gente tem que estar bem com a gente mesmo. Eu sei que é um processo, por isso que eu sempre enfatizo a importância da gente buscar autoconhecimento. Então, por exemplo, tudo que eu fui adquirindo, que eu fui melhorando e me reconhecendo minhas qualidades, quebrando um pouco o meu perfeccionismo, me amando mais, foi buscando o amor próprio e praticando isso todos os dias, né? Com leituras, assistindo vídeos, enfim. E aí, realmente isso vai nos libertando no sentido da gente começar a ter mais compaixão com a gente mesmo, de nos amar em primeiro lugar, de nos priorizar. A partir disso, a gente começa a aumentar o nosso merecimento também, de não aceitar qualquer coisa, de conseguir cortar as coisas que nos fazem mal, de não nos julgar tanto, de não nos pressionar tanto. O perfeccionismo, né, a gente começa a diminuir automaticamente, que a gente começa a nos perdoar pelos nossos erros, aceitar que a gente é humano. Então, assim, é um trabalho de autoconhecimento, de amor próprio, mas que realmente nos liberta de muitas coisas e isso nos traz muita paz, de estarmos em paz com a gente mesmos. E outra coisa que eu quero enfatizar aqui, que eu tô trazendo por último, mas que não é menos importante, ao contrário, é muito mais importante, isso em primeiro lugar, que é a questão de buscar sempre a Deus. Eu acho que quando a gente tem a vida com Deus, a vida fica muito mais leve, porque a gente tem Ele ali para nos acolher, pra gente desabafar, pra gente entregar as nossas angústias, nossos problemas, saber que Ele tá ali para nos acolher, sabe? E a gente fazer isso é uma questão de trabalho diário também, de constância, de estar sempre ali buscando, de estar sempre orando, sempre meditando na palavra dele. Isso traz muito mais leveza desde que eu comecei a buscar mais a Deus, a realmente colocar ele em primeiro lugar. Minha vida tem sido muito mais leve. E assim, uma das coisas que me ajuda muito quando eu tô num dia mais complicado, mais angustiada, é ler algum trecho da Bíblia, em Salmos mesmo, tem muitos trechos lindos que nos acalma nos dias de aflição. Às vezes, se você tá em uma situação complicada, que você não vê saída, tem o Salmos 23, que fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, ele tá ali
para nos suprir na hora da nossa necessidade. Tem também o Salmos 46, que fala que Deus é a nossa fortaleza, que Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. E aí depois, né, tem o capítulo assim que é maravilhoso, e esse capítulo eu descobri recentemente, me acalmou demais no momento que eu estava bem angustiada. Tem também aquele que é o 121, elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, da gente perceber que tem Deus que é muito maior do que tudo isso, muito maior do que todos os problemas que a gente possa vir a enfrentar, e que com Ele a gente vai conseguir vencer. Muitas vezes não, praticamente todas as vezes a nossa força vem dele, né? Coloquei aqui por último, não foi a intenção, né? Porque eu não faço o roteiro, enfim, mas quero enfatizar e realmente colocar Deus em primeiro lugar. E é igual aquele versículo, né, que fala: ame a Deus acima de todas as coisas e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que ajude de alguma forma. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Deixem ideias de conteúdo se vocês quiserem também, tá bom? Já deixe o seu gostei, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receberem as notificações. Compartilhe com algum amigo que você vê que a pessoa está levando a vida aí com muito peso e que nesse vídeo pode ajudar a aliviar um pouco. Combinado? Beijos e até o próximo vídeo.